Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento. Hoje falando de um esporte que entra na vida de homens e mulheres muitas vezes na infância e às vezes até como uma brincadeira, o futebol. E para falar sobre futebol, nós reunimos hoje aqui duas profissionais que levam a modalidade muito a sério e já conquistaram bastante nas próprias trajetórias. Tenho o prazer de chamar para conversar conosco a Tamires Dias, lateral da Seleção Brasileira de Futebol, também jogadora do Corinthians. Tamires, bom dia, muito obrigada por estar conosco hoje. Bom dia a todos, Gi, Cássia, prazer estar aqui com vocês. E para mim é um privilégio, obrigada pelo convite. E quem também está conosco é a Gisele Brito, que é médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-15, também pediatra. Doutora Gisele, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Cássia, bom dia, Tamires, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Tamires, a gente sabe que você tem uma trajetória super bonita no esporte, que você está indo para a sua terceira Olimpíada, fez 3 Copas do Mundo. Conta pra gente, como que o futebol entrou na tua vida? Então, acho que eu sempre gostei de jogar futebol desde quando eu tinha 3 aninhos de idade, só que querer ser jogadora de futebol foi aos 11 anos, quando eu vi a Seleção Brasileira jogar. E eu sou de Caeté, Minas Gerais, então uma cidade bem pequena de Minas, e não sabia como isso ia acontecer, eu só tinha esse sonho. E aí, aos 15, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, fiz teste no Juventus da Moca, passei e aí iniciou a minha trajetória no campo, porque até então eu só jogava futsal. E aí foi quando eu comecei a desenvolver mais, né, o futebol no campo, tinha mais oportunidades. Aos 16 eu tive a oportunidade de ir para a seleção sub-19, jogar o Sul-Americano, e daí eu acabei não parando mais, né, só parei aos 21 anos quando eu engravidei. Depois fiquei 3 anos e meio parada, não joguei futebol. É até legal ter uma pediatra aqui comigo, porque era um momento assim que eu não tinha nem referências, né, de uma mulher no esporte grávida. Então, acabei passando tudo, aprendendo no dia a dia mesmo. E quando eu voltei em 2013, aí eu não parei mais, e aí agora estou há 10 anos, 11 anos aí jogando ininterruptamente. Que legal. Depois eu quero te ouvir mais a respeito dessa fase da maternidade. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para esse programa e eu fiquei impressionada de como é pequeno o número de jogadoras de futebol profissionais que estão, por exemplo, nos Jogos Olímpicos e que têm filhos, né? Ainda é uma coisa muito distante da realidade. Então, mais uma vez, você tem uma trajetória inspiradora aí para as mulheres que estão nos escutando, querem se profissionalizar, que tem esse caminho também, que não é impossível fazer isso, não, como você mostra muito bem. Agora, doutora Gisele Brito, você é médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-15. Então, você trabalha com estas meninas que a gente olha para trás, vê a Tamires, né, com esse sonho de ser jogadora profissional, de já atuar, no caso delas, que já estão atuando. Como que é lidar com adolescentes assim tão jovens entrando nesse caminho da profissionalização? O que que um adolescente, uma adolescente precisa para se tornar profissional? Tem aquelas características que você olha e percebe, fala, olha, tem potencial de atleta? O que que seria isso? Essa é a pergunta de 1 milhão, né, Cássia? Acho que tem até testes genéticos que especulam se a pessoa vai levar jeito, vai ter um corpo para isso e tudo mais, né? A seleção sub-15 ela é relativamente nova. Assim, a gente não tem exatamente como saber, porque a trajetória, a Tamires deve ter bastante bagagem para falar disso, ela não é linear, a trajetória ela é sinuosa, tem tantos entraves e as surpresas boas também no meio do caminho, né, para cada um, para cada uma, mas são adolescentes que têm cuidados um pouco diferentes e que a gente vê que o futebol ele profissionaliza cedo porque é muito praticado, é muito popular, né? E aí quem quer muito acaba que matricula no futsal, no futecampo, no society, e agora é fute mesa e é fute tudo, né? Só quer fazer
Isso. Então, a gente tem na pediatria uma questão da especialização precoce, de tentar segurar isso um pouco, mas é que no futebol isso é muito natural, porque é uma prática muito popular na nossa cultura mesmo. E eu acho, de certa forma, isso ótimo, porque praticar é melhor que não praticar, né? Mesmo Ah, que sem de dúvida. forma específica. E quais são os cuidados, principalmente quando a gente está pensando aí em crianças? Agora quero ouvir o seu lado pediatra, né? Então a gente tem ali um ouvinte, uma ouvinte que tem um filho, que tem uma filha, que gosta muito de jogar futebol, que está querendo se dedicar cada vez mais à modalidade. Com o que precisa tomar cuidado para fazer isso com segurança? Certo. Quando eu faço uma abordagem de rotina, que não tem nenhuma objeção assim no caminho, a primeira coisa que eu tomo bastante atenção é a alimentação, porque quem pratica um volume muito alto de exercício e está em fase de desenvolvimento e crescimento, precisa ter esse cuidado pensando em nutrientes mesmo, em quantidade de refeições, no tempo certo, no timing, né, de fazer as refeições para ir treinar e tudo, que é uma coisa que o atleta profissional ele acaba tendo até um condicionamento, a cabeça é até automática, eu preciso estar alimentado para, cadê meu alimento durante, é um condicionamento que você até pega. A criança, às vezes, ela não sabe nem comer, porque ela tem um monte de restrição, a criança chata, né, que é dito assim, mas não é isso, é um aprendizado, comer é um Sim. aprendizado, né? E aí a gente também ensina a relacionar esse aprendizado da alimentação com o esporte. Então, acho que é a primeira coisa. Descansar bem, que também é outra coisa que, puxa, né? Gente, eu sou apaixonada por isso, mas a criança aprender a descansar também é difícil, porque ela é lúdica e ela quer fazer aquilo o tempo inteiro. E o atleta já tem que saber da importância do descansar. Então, olha que aprendizado para a vida, né? Que coisa mais linda. É Então, mesmo. aprender a valorizar o descanso e ter a segurança, né? Ser de forma organizada, monitorizada, no sentido de ter um profissional capacitado no entorno daquela criança. Acho que é um pilar, assim, são 3 pés bastante fáceis da gente considerar. Aí o resto a gente entra nos pormenores de cada pessoa, assim. Agora, Tamires, quando você começou, já tinha toda essa preocupação ou você teve acesso a esses recursos? Como que foi na sua trajetória? Muito pelo contrário, queria eu ter todos esses recursos, porque eu acho que hoje, né, a gente já estaria no outro patamar do futebol feminino no país. Mas, infelizmente, não tinha. Por exemplo, como eu trouxe aqui no início da nossa conversa, eu comecei, quando 16 anos, eu estava indo para a seleção sub-19 já, né? E mais velhas, o paulista, então não tinha faixa etária, assim. Era tudo, independente da idade, você jogava com meninas mais velhas. E hoje a gente vê a diferença que é. A gente treina, às vezes aqui no Corinthians, a gente faz treino contra a equipe sub-20, e é assim, ainda existe esse gap, né, entre o principal e a categoria de base. Então, por isso é muito importante. E eu não tive isso, né? Eu, por exemplo, uma das coisas eu ouvi a Gi falar, me traz a lembrança assim, de quando eu tinha 15 anos, e uma das coisas mais importantes é os responsáveis ou os pais estarem apoiando o sonho do filho, porque ele não vai conseguir sozinho, ele não vai ter a maturidade para né, conseguir no dia a dia ali estar fazendo, porque quando você quer ser jogador de futebol, jogadora de futebol, você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida. E não é fácil, né? O dia a dia ali, às vezes você vai querer desistir, mas você tem que ter ali seu familiar para te apoiar, ou às vezes os seus pais vão estar mais cansados, porque a rotina realmente é desgastante, de levar no treino, de voltar, e aí a criança ali, o adolescente tem que falar, não, eu quero, me leva, por favor. Então, isso dá esse gás, né, para a família. E alimentação é super importante e abrir mão de muitas coisas. Se você quer ser um atleta profissional de alto nível, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida, que o adolescente gosta muito de festa, de amigos, né, de muita dormir tarde, ficar no videogame até tarde. Então, tem que abrir mão disso, porque é uma escolha. A vida são feitas de escolha. E é isso, assim, hoje eu fico muito feliz porque eu vejo muitas meninas determinadas a serem jogadoras de futebol e só me agrada, assim,
e me faz querer continuar, porque isso é muito gostoso. Assim, aqui no Corinthians, né, vejo as meninas querendo cada vez mais ser jogadoras, se inspirando, e a oportunidade que elas têm hoje com a tecnologia de colher informações importantes, né, para o seu crescimento. Como que foi, Tamires, nessa época que você acabou se afastando porque você teve um filho, né? Você passou 3 anos afastada do futebol, conseguiu fazer esse retorno dessa forma linda, continua super atuante com essa trajetória maravilhosa. Como que foi esse período? Então, aos 21 eu fiquei grávida, né? E eu parei ali no período da gestação, e mais um ano depois, por causa da amamentação e tudo mais. E aí, eu estava num clube. Quando eu fiquei grávida, o clube simplesmente falou: ó, infelizmente não dá mais, acabou. E eu falei, beleza. Aí eu chorei por muito tempo, e depois eu falei, meu, agora eu vou viver esse período de gravidez e tudo mais, porque é uma vida na minha barriga. Então eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. E no tempo certo as coisas vão acontecer, se eu tiver que voltar a jogar ou não. E como eu falei, eu não tinha referências de mulheres no esporte que já tinham filhos e tinham retornado a jogar. E eu fui aprendendo tudo ali na luta mesmo. E eu via muitas pessoas falando para mim, Tamires, agora não tem mais jeito, você não vai poder mais jogar futebol, agora vai ser só mãe, dona de casa, sabe? Só que, assim, ao mesmo tempo que eu deixava isso entrar no meu coração, porque, de certa forma, 21 anos ainda é muito nova, eu acreditava ainda dentro de mim, tinha um pontinho que falava, Tamires, calma, tudo tem seu tempo. E aí, depois de 2 anos, eu fiquei 3 anos e meio parada, só que eu parei 2, depois voltei 1, depois parei mais 1 ano e meio. E nesse 1 ano que eu voltei, foi no Atlético Mineiro, que o Elison, o técnico do Atlético na época, me deu a oportunidade de voltar. E eu fiquei 1 ano jogando no Atlético Mineiro. Foi um retorno muito difícil, 3 meses para conseguir retornar fisicamente, né? Então, tudo isso bem complicado, mas eu tinha muita força de vontade de conseguir. E aí, só que a distância do Bernardo, né? Isso foi me pegando assim na parte mental. Eu falei, não, vou parar de novo. E ele era muito novinho, eu falei, vou parar de novo. E aí parei por mais 1 ano e meio. Só que depois eu vim para São Paulo, eu falei, meu, aqui em São Paulo as oportunidades acontecem. E aí eu fui fazer teste no Centro Olímpico. Só que aí, quando eu fui fazer teste no Centro Olímpico, eu me preparei 6 meses antes. Então, quando eu cheguei para o teste, eu já estava muito bem preparada. E aí eu fiz academia e tal, passei no primeiro dia e comecei a minha trajetória. Depois de 2 meses, fui convocada para a seleção brasileira, e daí eu não parei mais. E eu fui conciliando, né? Seleção, clube e família. Então, foi assim, um período muito diferente da minha vida, né? Mas muito prazeroso. Assim, hoje, olhar todo esse tempo, quase 11 anos aí, dessa trajetória, eu fico muito feliz de ter tido essa persistência, porque eu não era essa atleta, Cássia, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, a Tamires tem um talento enorme, é diferenciada, tem tudo para ser, por exemplo, a melhor do mundo. Não, mas eu tinha muita persistência. Então, acho que é isso. O atleta, quando tem persistência e tem força de vontade, ele chega talvez muito mais longe do que muitos atletas que têm muito talento. E que bom que a gente tem perfis diferentes, isso que você falou pra gente, né, de ter essa persistência, de seguir firme ali no seu propósito, de jeito nenhum significa que você não tivesse talento, só que é um tipo diferente de atuação e que também é muito eficiente pelo que você mostra pra gente até hoje. Doutora Gisele, quero perguntar agora da rotina das jogadoras da Seleção Brasileira Sub-15. Para quem está nos escutando, fique inspirado, como que é a rotina destas adolescentes em relação a treinamento? É inspirador mesmo. É uma rotina bem programada, assim como a Tamires pontuou bastante aqui. Elas têm que ter uma disciplina, elas têm que ter um aprendizado do que é a disciplina. Então, quando elas estão convocadas, tem um rigor ali na questão da alimentação, do descanso, e de saber também como utilizar os profissionais que elas têm disponíveis como ferramentas, porque às vezes elas não têm esse conhecimento mesmo, elas são novinhas, né? A gente tem uma rotina básica, então o treinamento delas inclui campo e inclui a musculação, que tem sim uma adaptação para a proposta delas, então cada uma está numa fase de maturação, às vezes, diferente, a gente leva isso em conta.
elas todas são avaliadas, né? Isso no sênior, no profissional também. Todo mundo chega e passa por uma avaliação, que não é um check-up, o check-up já vem feito dos clubes ou anteriormente, né? E a gente passa por uma avaliação para a gente entender mais como está a atleta naquele período, as comorbidades, o que a gente tem que fazer de especial para ela. Então, tem sim uma individualização ali da coisa. E aí, elas têm no dia a dia o treinamento, a musculação, a gente faz ou físio para demandas ou para continuar algum tratamento que elas já têm. Elas têm uma equipe multidisciplinar à disposição. Então, a gente brinca que todo mundo está acostumado a ver o médico como o centro da equipe, dentro do hospital, dentro das funções mais conhecidas do médico, né? E na medicina do esporte não é assim. A gente tem o atleta e o treinador como o centro, e toda a equipe multi está circundando esse centro da atenção. Então, a gente tem psico, a gente tem atividade de desenvolvimento mental, de agilidade de desenvolvimento mental, e todo mundo se conversa e se ajuda mutuamente, assim. É uma rotina bastante dedicada, tanto do entorno delas para com elas, e delas mesmas estão tão felizes de estarem lá, é uma empolgação, assim, bem, bem bonitinha de se ver. Muito legal essa coisa do esporte coletivo também, né, Tamires, que proporciona esse tipo de interação. Tamires, queria te perguntar o seguinte: de quando você começou a atuar e hoje, você nota muitas diferenças em relação à maneira como o futebol está sendo jogado? Outro dia eu estava lendo uma reportagem e fiquei espantada, porque tinha um balanço, não vou me lembrar o número, mas tinha um balanço do quanto uma jogadora ou um jogador de futebol correm durante uma partida. E era uma distância muito maior do que eu imaginava. Eu não imaginava que se corresse tanto em campo. E eles estavam dizendo que hoje parece que está tudo um pouco mais ligeiro, um pouco mais ágil durante uma partida. Você sente isso também? Com certeza. Hoje está bem intenso, né, o futebol. Melhorou muito na parte tática, né, porque os treinamentos hoje estão mais qualificados. Melhorou muito na parte técnica das jogadoras também, na parte física. Eu acho que o que a Gi trouxe é de suma importância, porque os atletas têm que entender que esses testes, eles não são ali para te testar, para ver se você vai ficar no clube ou não. É para você trazer a sua deficiência, de certa forma, para você melhorar. E quando os atletas entendem isso, ele vai mais leve para esses testes e no dia a dia ele consegue. Eu sei, Gi, porque eu passei muito por isso e não me falavam isso, né? Para mim, eu chegava lá no teste, meu Deus, se eu não for bem, acabou, não tenho mais como. E aí a gente ficava com a cabeça muito pilhada. E hoje a gente entende que isso é mais uma prevenção para o atleta. Então, o atleta entendendo isso muito mais cedo, ele consegue desenvolver fisicamente mais. E o que tem acontecido? A gente tem sido melhor fisicamente, os jogos têm sido mais intensos, taticamente compreendido mais o jogo num todo, né, cada vez mais cedo. E se você for olhar um jogo, por exemplo, a gente percorre ali em média de 10 quilômetros, algumas atletas fazem 11. E isso é alto, mas às vezes as pessoas acham, nossa, mais 10 talvez não seja tão alto assim. Mas, você tem a questão da intensidade. Então, a gente joga com GPS, treina com GPS para controlar a carga. E ali o que mais pega é a intensidade, velocidade por minuto, se eu não me engano, que fala também, quanto você, né, percorre ali metros por minuto, na verdade. Então, tudo isso conta muito. E aí você vai ver a intensidade, dá mais de 1.000 metros. Então, isso é muita coisa, né? E que faz todo sentido para que o futebol seja cada vez mais visto e as pessoas, né, estão gostando cada vez mais da modalidade feminina, e isso é muito bom. E na Olimpíada agora a gente vai ver muita coisa boa, né? Porque além de ser recorde de mulheres, histórico isso, vai ser muitas mulheres capacitadas para desenvolver seu trabalho. Para você conseguir fazer tudo que você faz, Tamires, como que é o seu treino no dia a dia? Olha, treino todos os dias. A questão da alimentação, né? Tem que estar sempre ali pontuando isso, que me dá energia, descanso. Eu sou uma pessoa assim que eu falo, a gente tem que realmente dormir mais do que a gente gostaria para conseguir descansar. Treino todos os dias pela manhã.
Então, hoje, só, né, não tem jogo, aí geralmente a gente não treina pela manhã, só faz o jogo, mas... E geralmente eu faço uns trabalhos preventivos no período que eu não estou treinando. Então, se eu treino pela manhã, às vezes eu faço um trabalho preventivo de alguma coisa que eu esteja precisando no período da tarde. E acho que é isso, é controlar a alimentação, né? Você tá ali na questão do mental também, sempre procurando ver e ouvir coisas boas, assim, que agrega. Eu vejo treinos também, então a gente tem um aplicativo, então às vezes assisto meus treinos, principalmente aqueles treinos que não vai tão bem, atleta é difícil, né? Sempre quer olhar a coisa que você não vai bem. Um jogo que você vai bem, você fala, beleza. Agora, sempre para procurar evoluir todos os momentos, né? O que a Tamires, lá do início de carreira, diria para a Tamires hoje? Nossa, eu diria que não desista, vai valer a pena. Você vai conseguir realizar muitos sonhos, né, viver do futebol, financeiramente falando, fazer o que você ama também. Fazer o que você ama, isso para mim é a melhor parte assim da minha vida, porque eu vou com muita alegria para o meu trabalho, volto com muita alegria, então tudo isso me deixa muito feliz, e hoje poder ter, né, a minha condição assim de chegar na minha casa, ter, né, as minhas, conseguir estar ali com a minha família, com a cabeça boa, assim, dormir em paz, e por eu não ter desistido, isso... Passei por muitas coisas, metrô cheio, ônibus lotado, 2 horas no metrô, indo e voltando, e hoje, né, ter essa tranquilidade de estar num grande clube, estar representando a seleção brasileira, eu só diria para essa Tamires continuar, porque às vezes a gente não enxerga, né, isso que está à nossa frente, mas não desistir é a melhor parte da vida, assim, por mais que a gente tenha barreiras no caminho. E você, doutora Gisele, o que você diria como médica do esporte, como pediatra, para essas atletas, essas meninas que estão aí começando e que tem tanta coisa pela frente? O que tem que falar para essas meninas para elas continuarem firmes aí nos jogos? Acho que tem que, essa questão da persistência que a Tamires falou é tudo, e tem que viver o esporte. O final, ele chega, o final, eu digo, o momento de você desempenhar, de você atingir o seu objetivo, ele chega se você tem a persistência, mas esse caminho, se ele for muito árduo, vai ser mais difícil de você chegar. Então, viva o esporte, viva o aprendizado, viva seu dia, faça com alegria o que você está fazendo e tenta sugar o máximo que você puder das coisas boas que o esporte pode te dar. O resto vai ser consequência. Ou você vai chegar lá no seu alto rendimento, ou você vai ter uma vida muito melhor com seus aprendizados do esporte. Quero abrir espaço aqui para a nossa Letícia Valente, jornalista da nossa equipe, nossa produtora, que está ouvindo a conversa, prestando muita atenção e quer fazer uma pergunta, Letícia? Queria fazer uma pergunta olímpica, Cássia, para Tamires. A seleção brasileira feminina tem 2 pratas olímpicas, né? Em 2004 e 2008. Na última Olimpíada de Tóquio, a gente foi eliminada nas quartas de final. Mas eu queria saber da Tamires, desse novo ciclo. A gente tem agora um novo técnico, o Arthur Elias, que ela conhece muito bem, venceu muito com ele. Queria saber, Tamires, como é que está esse grupo, a expectativa de vocês para essa Olimpíada de Paris 2024. Vamos falar com você. A gente só se fala por mensagem aqui. Lê, então, o grupo, assim, tá muito bom. Eu acho que o Arthur, como você bem colocou, né? O Arthur tem essa mentalidade vencedora e ele está colocando isso na seleção brasileira também. Tem uma comissão com ele muito bem estruturada. Então, assim, se você for olhar o histórico do Arthur, traz muitas esperanças para que ele consiga desenvolver um excelente papel na Olimpíada. Ele tem um grupo muito bom nas mãos, ele tem uma equipe muito talentosa, uma equipe muito experiente já, por mais que tenha meninas novas, as meninas já têm uma bagagem de jogo, né, de campeonatos grandes, muito bom. E acho que o Brasil aí pode esperar muito dessa seleção brasileira, porque a Olimpíada é tiro curto, é uma coisa muito rápida, assim, 17 dias a gente, né, ou mata ou morre ali, mas a gente vai, com certeza, ter esse período agora também na Granja, para o Arthur trabalhar a questão tática com todos os atletas, passar realmente aquilo de estratégias que ele quer para os jogos, e a gente vai estar
muito alinhadinho aí para a estreia dos Jogos Olímpicos e para ir aí, quem sabe, se Deus quiser, trazer essa grande e tão esperada medalha de ouro para o Brasil. A gente tem 2 de prata que são assim, né, incríveis, mas falta essa medalha de ouro e quem sabe seja esse o momento aí da seleção brasileira. Obrigada, a gente vai estar torcendo por aqui, né, Cássia? Nossa, a gente já está torcendo muito e eu quero agradecer demais a participação da Tamires Dias, lateral da Seleção Brasileira de Futebol, jogadora do Corinthians também, tá indo para... Eu ia falar tá indo para Tóquio. Para Tóquio já foi, ela tá indo para Paris. Para Tóquio eu já fui. Já foi. Tamires, brigadíssima, mais sucesso ainda para você. A gente já tá morrendo de orgulho aqui. Obrigada muito bom falar com vocês e torçam muito, a gente vai precisar muito da energia de vocês, positiva, para a gente conseguir aí fazer um belo trabalho, né, e trazer uma medalha para o Brasil. Todas as nossas melhores vibrações e também o nosso agradecimento para a doutora Gisele Brito, médica do esporte, pediatra, médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-15. Doutora Gisele, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, estou torcendo aqui, vou estar de olho na Olimpíada, torcendo muito por vocês, vários de vocês já convivi de pertinho e meu carinho é pessoal e admiração de brasileira que também está na torcida. Muito obrigada pela entrevista, Cássia. Quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui no Bem-Estar em Movimento. Essa edição vai ficando por aqui. Nós contamos com a Letícia Valente na produção, a Débora Gonçalves nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.